Olá, doutor. Perdoa, acho que caiu tudo. Galera, Caiu. vamos voltar. Voltem. Estou aqui no Espaço Terapêutico Psicoace com o doutor Luiz Salum, falando sobre a ferramenta da hipnose, a prática da hipnose na clínica odontológica. Ele estava falando sobre a carreira e como a hipnose entrou no campo profissional. Quero pedir perdão e Isso. desculpa, coisas ao vivo, internet, mas vamos lá. Dê continuidade, doutor Luiz, por gentileza. Isso. Então, e aí eu aprendi dentro da faculdade mesmo. Eu fiz aula com um professor que fazia, que aplicava. Ele não demonstrou muito Uhum. pouco, né? Mas me despertou esse interesse por conta do diferencial. O jeito que a gente é tratado dentro desses lugares e a forma, né? Como a gente passa quando senta na cadeira, né? De um dentista. Mas, Uhum. de um modo Uhum. geral, trouxe melhoras em muitas coisas, porque a gente passa a também se conhecer, quando a gente começa a entender o subconsciente, e é algo diferente, né? Você tratar de uma forma consciente, você tratar Uhum. de uma forma subconsciente. Então, a pessoa, às vezes, ela, na hora que ela chega, ela vem em pânico e sai tranquila, né? A gente consegue levar essa Aham. tranquilidade. Aham. Então vamos lá. E no caso, e a odontologia? Tem alguém na família? Foi um sonho de Não, criança? dentista tem uma prima minha que está aqui assistindo a gente, tem alguns Olá, professores aí da faculdade, né? Eu convidei o professor olá. Max, professor Maurício, tem um colega meu dentista também que deve estar para entrar, ou já entrou, que é o Dr. Michel. Olá. No campo da odontologia, por Uhum. exemplo, tem pessoas que às vezes chegam aqui no consultório procurando te tratar, fazer uma extração, por exemplo. E ela já vem com dor, ela já vem com o pensamento ligado, né? Falando assim, poxa, vou fazer essa extração, mas eu Crença. não vou aguentar de dor. E quanto mais a pessoa se Uhum. liga na sensação dolorosa, menor é a chance da anestesia pegar. Porque ela fica muito Uhum. agitada, libera adrenalina. Então todo esse percurso de liberação hormonal faz a pessoa ficar numa excitação muito grande. E como os vasos se dilatam, o anestésico também passa mais rápido. Ah, Então, muitas entendi. das vezes pode acontecer de não fazer efeito o sal anestésico. E aí onde Entendi. entra o problema, que o dentista acaba passando por uma imagem ruim, porque ele tenta e não passa a dor, ele tenta resolver de alguma forma e não passa. Aí o paciente acontece dele, por exemplo, não completar uma cirurgia e às vezes ir para outro lugar, e aí é Uhum. onde moram as reclamações, entende? É, né, as pessoas já chegam travadas ali, né? Já com aquela imagem, aquela crença do cheiro. Comigo acontecia isso, né? O cheiro do ambiente, depois aquele barulhinho. Você nem está mais ouvindo, não tem o barulho, mas você pensa que ouviu, né? A gente é uma alucinação auditiva. O negócio está nem ligado, você já está ouvindo. Me tira uma curiosidade aqui, doutor Luiz. Eu trabalhei Sim. por algum tempo, trabalhei 3 anos numa clínica de neuroreabilitação infantil e tínhamos muita dificuldade de achar profissionais, né, de odontologia que tivesse uma prática, uma habilidade de lidar com crianças, né? E a criança que tem a síndrome de Down, ela precisa usar um aparelhinho, né, por conta do falado. E tem como usar a hipnose nessa área também, com as crianças? Como é isso? Como é que faz a criança deixar, né, principalmente com uma criança portadora de deficiência, né? Uma criança com deficiência, assim, que eles gostam de ser referidos, né? Eu também sou voluntária para as mãezinhas da RET, um beijinho aí para as mãezinhas da RET, né, a nomenclatura correta é criança com deficiência. Como é que entra a hipnose? Te ajuda a lidar com, já que você está aqui, né, especialista? Ajuda, ajuda bastante. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm um pouco são síndrome de Down, por exemplo, elas têm Uhum, ainda um pouquinho de senso crítico, né? Então, tem uns que têm entendi. menos, outros têm mais. Mas tem certas pessoas que não têm muito senso. E aonde não tem muito senso, a gente pode fazer talvez um relaxamento visual, como colocar alguma figura em movimento. Isso aí tudo ajuda a deixar um pouco a mente um pouco mais devagar, e aí a gente consegue.
deixar a pessoa mais calma, entendeu? No caso da pessoa ter algum trauma, algum problema um pouquinho mais sério. Mas já com síndrome de Down, você consegue, através de conversar normal, porque ele tem menos senso crítico do que as pessoas normais. Então, por ter menos senso crítico, ela consegue te acompanhar melhor, assim como crianças também. As crianças também, o senso crítico delas é menor. É mais fácil você hipnotizar uma criança É do que você verdade. hipnotizar o adulto que já fala assim, ninguém me hipnotiza, ninguém faz comigo, né? Então a criança é Eu ia, mais fácil um pouco. eu ia entrar nessa seara, que eu vi aqui que a sua especialidade com crianças. Tem essa diferença, como você citou, né? É mais fácil hipnotizar uma criança do que um adulto? É isso mesmo? É mais fácil. É mais fácil hipnotizar a criança. Mesmo ela sendo agitada, é claro que você não vai pegar e tipo vai mostrar uma agulha para uma criança, porque aí ela vai aumentar o senso crítico mediante aquilo que ela construiu, que ela está vendo. Mas eu já fiz tipo de tratamento com crianças na qual eu mostro a agulha, mas eu tenho um jeito de conversar com ela para poder fazer com que ela encare aquela realidade de uma outra forma. Por exemplo, tinha uma criança que vivia dando show dentro de consultório, queria bagunçar o ambiente, gritar, espernear. Aí eu falei para a criança, eu falei, olha, você vai ver que você não vai sentir absolutamente nada. Mediante, fiz umas técnicas assim e mostrei a agulha para a criança. E pus um espelho para ela olhar, uma criança de 5 anos. A partir desse dia, nunca mais a criança deu escândalo. Por quê? Porque ela não sentiu absolutamente nada. E ela achou até engraçado falar assim, poxa, tá me furando e eu não estou sentindo, mas como que isso é possível? Então, a gente consegue fazer essas coisas assim na odontologia. Então é a tal, né, da palavrinha que eu botei lá, né? Analgesia. Seria isso? Fala aí. Anestesia. Analgesia seria a utilização de analgésicos, né? Mas anestesia, bem dizer, a anestesia hipnótica, ela a gente utiliza tentar fazer essa anestesia com o paciente, o caso das mãos anestésicas, ou então você levar o paciente no relaxamento, tentar ver se consegue levar ele a uma situação mais profunda do relaxamento, aonde ele consegue perceber que os membros do corpo começam a formigar, começa a adormecer literalmente. Aí você aperta, por exemplo, o braço ou o dedo e fala assim, você sente alguma coisa? Não, não sinto. Peraí, então vamos fazer agora na bochecha, para ver se você sente alguma coisa. E fica literalmente dormente, consegue fazer. E a pessoa, ela percebe que começa a adormecer como se estivesse tomando anestésico, porque ela já teve uma experiência anestésica e ela consegue produzir aquela experiência. Então, na anestesia, a gente consegue fazer desde que ela conheça essa sensação ou produzir algo semelhante. Entendi. Consegue fazer. E chega no caso, você falou, a não sentir a dor ao ponto de você conseguir realizar uma cirurgia? Chega sim. Eu tive um paciente que ele estava numa situação inflamatória muito grande e quando existe uma inflamação acentuada, há uma produção de ácido dentro daquela região inflamatória. E então, por ter essa quantidade excessiva de ácido, é muito comum o efeito anestésico não pegar, ou pegar menos, passar mais rápido. Então, eu tenho alguns pacientes que eu já atendi, feito hipnose sem usar nada de anestésico, mediante problemas cardíacos, não poder tomar anestesia, mediante a inflamação excessiva, paciente já medicado com antibiótico, com tudo para não correr risco antes do tratamento, que é de suma importância a gente medicar antes, mas essa questão da anestesia, a gente consegue fazer uma indução anestésica para que ele não sinta absolutamente nada. Ou tentar alcançar o chamado estado de desveio, que é o que as pessoas morrem de medo, né? De ficar preso em outra dimensão e não voltar, e ficar em outro lugar, ou adormecer para sempre. Tem muita crença limitante aí que as pessoas ainda acreditam nisso. A live que eu fiz com o Rafael Righetti, que é terapeuta, eu fiz essa pergunta, né? Rafael, as pessoas entram em transe e sonham e fecham o olho, ele estava explicando que não necessariamente precisa estar de olhos fechados, não existe aquela coisa, né? Nós vemos nos filmes, né? Ou aquela hipnose de palco, né? Sabe? Porque é uma hipnose clínica, tá bom?
pessoas ouvintes de assistir e está assistindo aí, é uma hipnose clínica que entra como ferramenta, né, para auxílio, no caso do Dr. Luiz, né, para que ele possa fazer os procedimentos, e por vezes como tratamento, né, Dr. Luiz? Eu tenho perguntas aqui para você, tá? Tem aqui, ó, existem pessoas mais resistentes à hipnose ou todas são candidatas? Todas as pessoas são passíveis de ser hipnotizadas. Que muitos têm um senso crítico um pouco maior ou a ausência de uma certa confiança no profissional, porque ele precisa transparecer essa confiança, ele precisa trazer isso à tona para que nessa confiança você consiga confiar de que isso realmente vai ser possível. Mas se não acreditar, também é possível, porque a gente tem técnicas utilizadas, como a de Milton Erickson, né, que é a hipnose ericksoniana, que a gente dá uma informação indireta para o paciente. Então, nessa informação indireta, você acaba levando ele a um transe indireto. Aí, automaticamente, ele entra de uma forma mais suave, mais tranquilo, e facilita o tratamento através da técnica. Então, todas as pessoas são. Quando assiste um filme e não é hipnotizado, ou quando lê um livro, ou começa a chorar por causa de uma cena forte, ou então começa a ficar tenso lá porque alguma coisa está acontecendo, ou quando joga um jogo também tem essas mesmas coisas. A pessoa fica tensa porque está perdendo, está num transe. Então a gente consegue. Entendi. Eu tive até um paciente meu comentando, falando sobre isso, né? Que depois de um dia exaustivo de trabalho, ele não consegue sair de frente da televisão e ele percebe que isso prejudica outro dia de trabalho. Eu falei, você fica hipnotizado, né? Você tá ali só paradinho, olhando aquelas imagens ali, né? Quase que colado na cadeira, né? Não consegue levantar. Verdade. Eu tenho outro comentário aqui que diz assim, ó, o diferencial no atendimento está na indução à segurança do paciente em relação ao dentista e aos procedimentos. Acho que é um pouquinho que você falou, né? Vai passar a segurança, né? Esse seria um grande diferencial, não é isso? O que eu gostaria de falar em relação a isso, se é que eu estou entendendo bem o que ela está querendo, a pessoa está querendo transmitir. Eu posso repetir, ó, diferencial no atendimento está indução à segurança do paciente em relação ao dentista e aos procedimentos. Mais ou menos isso que a pessoa que escreveu é a doutora Cristiane. A doutora Cristiane, se eu não me engano, é a minha prima, de Mato Grosso do Sul. Minha prima. Oi, prima. Então, salve para ela, né, para as pessoas que estão chegando por aí agora. Gente, vamos mandando perguntas aqui, aproveita aqui, né? Pode mandar perguntas, estou aqui para responder. Então, na verdade, primeiro falar sobre a segurança, né? Eu sempre peço para os pacientes, quando vir, para passar em alguma sessão de hipnose, para poder trazer um acompanhante. Eu acho isso de suma importância, eu penso dessa forma. Por quê? Porque sempre existem situações críticas em que, às vezes, a pessoa que não viu nada, ou que perdeu a memória naquele momento, depois volta sem a lembrança de algumas coisas, ela pode levar para o outro lado, segundo isso. Mas existem situações seguras, tipo fazer filmagem ou pôr câmera no ambiente, de forma que fique, de uma certa forma, mais seguro, para que não aconteça coisas indevidas. Mas também, como é um processo consciente da mente, ninguém faz coisa que não quer. Então, no caso da hipnose, é tudo um processo consciente. Se você tem vontade de ser anestesiado, você vai ser anestesiado, porque essa é essa vontade que você está buscando um tratamento, buscando essas alternativas. Então, deixa eu te perguntar então. Então, você é conveniente você avisar o paciente antes que você vai fazer o procedimento? Ou tem pacientes que você já entra com a hipnose, porque você percebe que essa ansiedade ela vai ficando aguda diante do paciente sentadinho ali aguardando? Ou tem pacientes que você já tem um aviso prévio, ou aquele que você decide ali no momento do procedimento? Como é que é? Na verdade, muitos eu não posso dizer, porque não está tendo esse contato que está tendo hoje. Então, eu não consigo falar para essa pessoa, você vai ser hipnotizada. Por exemplo, aos evangélicos, ou alguém religioso, se você falar que você vai hipnotizar, ele já acha que é coisa ruim, ou coisa do mal, ou feitiçaria, né? Porque a pessoa fica meio passada, a mente fica meio fora, meio aérea, o relaxamento é tão grande,
a pessoa se sente diferente, né? E, no entanto, então a gente não pode falar tudo. Eu hipnotizo os pacientes que vêm numa conversa descontraída, faço eles ficarem mais relaxados, eu falo que eu sou terapeuta. Por quê? Porque para as pessoas entenderem que isso aí é uma coisa boa. Eu não falo diretamente, ou não, eu vou fazer isso, vou usar uma hipnose, não. Porque eu já até atendi um paciente que eu tentei falar para essa pessoa, falar, não, posso usar a hipnose? Ela falou, não, não pode. Por quê? E essa experiência a gente passa, então a gente tem que ter mais segurança. Aí, geralmente, quando eu vou fazer, eu falo assim, dessa forma, por exemplo, não tem como usar anestesia, a anestesia não está pegando. Aí eu falo para o paciente, olha, vou dar um conselho para você, se você prestar atenção no que eu vou te falar, com bastante atenção, você vai perceber que você não vai sentir mais nada, e essa anestesia que você tomou vai fazer efeito. Aí eu começo a focar, falo, olha, agora eu vou encostar aqui um pouquinho, e você vai perceber que quando eu encostar, nem ponho força nem nada, eu só encosto, e você vai sentir dor. Aí o paciente, a hora que encosta, sente aquela dor, que na verdade nem tem tanta dor, porque o anestésico já fez um pouco de efeito. Vou tocar numa segunda vez, às vezes eu pego mais macio, falo assim, agora você não vai sentir menos. E na terceira vez, menos ainda. Agora você está anestesiado, o paciente fala, a anestesia pegou. Só com comando, tranquilinho, conversando, deixa ele descontraído. Que legal, que legal. Eu tenho aqui um amigo seu de infância, né, David. É o Davi. Aqui comentário. É Davi, né? Que tá David Trajano, né? Saudações, Davi. Tá mandando um abraço para você. Tem abraço, aqui, pode evitar a dor, o trauma da agulha, facilitar o procedimento. Tem uma pergunta aqui. Doutor, você hipnotiza para obter analgesia e dispensar o uso do anestésico? Ou a hipnose é para evitar a dor e o trauma da agulha e facilitar o procedimento? Quem fez essa pergunta, pelo que eu observei, foi meu primo, o Paulo Salum. Tá. Ele é médico, oftalmologista. E aí eu vou responder. Na verdade, questão da hipnose com relação à dor, você pode não utilizar nada da anestesia, ou você pode usar pouca e usar a técnica, ou você pode, o paciente ter uma dor não identificada, uma dor crônica, tem umas pessoas que são mais sensíveis à sensibilidade, né, digamos assim. Então, a tendência dessa pessoa, às vezes um pouquinho, já é o suficiente para construir uma dor muito grande. E nessas pessoas você tem que usar a técnica para poder diminuir a dor. Mas cessar a dor, temos que saber, por exemplo, se a pessoa está com uma dor muito forte na barriga, por exemplo, e você faz o tratamento da hipnose, pode ser uma coisa muito séria e você tirar a dor da pessoa. Ou seja, é um apêndice, por exemplo, é uma vesícula, por exemplo, e você vai lá e tira a dor do paciente, ele não vai sentir dor e vai embora tranquilo para casa. Aí o negócio chega onde ele chegou, estoura. Então, a gente apenas alivia, tende a diminuir a sensibilidade, como naquela técnica, por exemplo, você imagina uma figura com um número 10, da cor vermelha, que é uma cor mais intensa. Agora eu quero que você imagine essa figura mudando de forma, diminuindo de tamanho, agora vai para o 8, vira um triângulo, e assim vai indo, vai clareando a cor. E à medida que vai diminuindo essa intensidade, a pessoa vai ficando com menos dor. A pessoa vai se ligando e vai tendo essa informação, e a dor vai reduzindo aos poucos. Mas com uma conversa com uma voz mais suave, bem tranquila, que você consiga transmitir essa informação de forma suave para a pessoa, e ela vai se sentindo relaxada, e daqui a pouco vai some a dor completamente. Tem uma pergunta aqui, né? Hipnose pode substituir a anestesia com segurança, né, Cate? Cate Maria. Você já respondeu, Cate né? Maria é minha esposa. Então vamos lá. Acho que ele já falou um pouquinho sobre isso, né? Não é usada para substituir, e sim para ser um coadjuvante. Vai haver momentos que você vai poder usar, tem outros que vão se recusar a usar a hipnose, mas pode ser uma boa substituição. Né? É isso que eu entendi, doutor? Me explica aí. Ela pode ser utilizada somente a hipnose, ou como coadjuvante ao anestésico, ou para acalmar as pessoas, mas em geral a gente usa mais como coadjuvante. Eu já usei algumas sem anestesia nenhuma, mas mais como coadjuvante. E eu também tenho para dizer que tem
o estado de Isdale, né? O estado de Isdale é considerado como coma hipnótico. O coma hipnótico é uma situação hipnótica além daquela que a gente está acostumado a seguir com frequência. Não são todas as pessoas que conseguem chegar até o coma hipnótico. Algumas pessoas vão, outras não. E quando a gente consegue alcançar o estado de Isdale, o paciente que está pode perder o contato, ele perde o contato com o profissional. Não que ele vai ficar preso, não, ele volta, passou de um tempo, de umas horas, ele volta ao seu estado normal. Porém, esse estado de Isdale é utilizado para fazer grandes cirurgias, que era no caso que o pai da hipnose, que é o Dave Elman, da hipnose clínica, ele relata algumas cirurgias, mais de 1.000 cirurgias no catálogo, feita de apêndice, de mama, de rim, de vesícula. Ele faz essa relação catalogada, onde ele mostra que é possível fazer e operar pessoas por umas cirurgias maiores utilizando do estado de Isdale, que geralmente é conseguido após uma sessão de hipnose um pouquinho mais prolongada, em que às vezes tem que fazer algumas técnicas de choque, e, entre outras coisas, para poder conseguir alcançar esse coma hipnótico. Aí não sente dor absolutamente nenhuma, e a pessoa dorme como se tivesse tomado uma anestesia geral, e retorna normalmente como se nada tivesse acontecido. Tá, bacana. Doutor Luiz, você está se referindo ao uso no consultório. Você está praticando a hipnose fora do consultório? Como é que você está fazendo com a hipnose? Você ficou só no consultório? Tem algum atendimento que você faz em domicílio como dentista? Tem atendimentos domiciliares como dentista? Ou uma urgência que você possa usar a hipnose? Não. Ou fora do consultório é só o terapeuta? Na verdade, eu posso utilizar assim como terapeuta, mas eu procuro manter sempre dentro do meu ambiente, porque dentro do meu ambiente é um ambiente preparado para poder receber o paciente, ele vai se sentir mais confortável. É claro que na casa é uma coisa, né? Mas dentro do consultório é um ambiente mais propício para poder passar por algum tipo de tratamento, seja ele terapêutico ou seja ele dentro do consultório odontológico mesmo. Ah, entendi. Você acha que o ambiente interfere? A gente vai ler lá na hipnose ericksoniana que ele fazia em casa. O que você acha? Você acha que o ambiente interfere ou tudo bem? Ou depende do caso? Como a gente viu, a gente conheceu a história do Milton Erickson, ele fazia um ambiente domiciliar, que era a casa própria dele, né? E esse ambiente domiciliar, eu acho que, se for terapêutico, ele favorece um pouco a situação, porque é um ambiente mais acolhedor. Mas se for uma coisa que envolve cirurgia ou alguma coisa, tem que ser num ambiente hospitalar, um ambiente clínico. Mas o terapêutico não tem nenhuma restrição, pelo menos que eu pense, não tem nenhuma restrição para o ambiente terapêutico. Ele pode ser feito domiciliar. Eu acredito isso. No caso da hipnose. É como a psicologia, né? Eu faço com que os meus pacientes, mesmo aqueles que eu atendo online, que eles possam pelo menos vir uma vez aqui ao consultório, para eles entenderem que ele tem um espaço, né, físico. Aqueles que não podem, eu tenho pacientes que estão fora do Brasil, eu tento mostrar por vídeo onde eles vão sentar. Eu acho que isso já é um pouquinho de trazer, né, fazendo essa indução do paciente entender que aqui eu tenho um divã, aqui eu tenho uma cadeira para ele, eu tenho um divã, então eu privilégio com certeza. E isso acho que já ajuda, né? E eu vejo também o quanto eu peço para que eles se apropriem do ambiente. Eu acho que isso também já é, né, onde eles se sintam confortáveis. E aqui é diferente. Quando eu faço a minha análise, quando eu mudo de lugar, né, eu saio de trás da mesa e sento no divã, eu vejo o quanto é diferente. Então, em alguns casos eu vejo que... Eu acho que depende do indivíduo, né? Isso é muito subjetivo. Mas os indivíduos ficam muito mais suscetíveis a tudo, a interferência de um psicólogo, acho como um hipnoterapeuta, de acordo com o ambiente. Mas eu preciso estar preparada, como você bem disse. Eu preciso querer, né, esse procedimento. Eu ainda dou mais valor para o ambiente clínico, para o consultório, para a nossa sala, projetada para receber o
paciente dessa forma, ainda dou mais valor para isso. Não que exista algum impedimento para o hipnólogo fazer, e até mesmo online, né? Mas online. Tá me ouvindo? Deu uma Ah, tô congelada? ouvindo, voltou. Oi, Tá deu me uma ouvindo? congeladinha. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então, aí como eu estava falando, então eu acho que essa preferência, né, para todos nós, para o ambiente específico para isso, um ambiente com menos ruído. Porque, por exemplo, você vai tratar uma questão de concentração, se você estiver num ambiente, numa casa que tem muito movimento, muita pessoa andando para um lado e para o outro, cachorro passando, ou moto passando na rua. Então, esse ambiente não é muito propício para um relaxamento de hipnose, para uma concentração. E, às vezes a pessoa tem que ficar num lugar mais confortável, mais tranquilinho, para poder conseguir captar essa informação, entendeu? Para conseguir se desligar, digamos, do meio. Entendi. Entendi. Quando eu fiz, né, a minha graduação em psicologia, nós estudamos alguma coisa sobre a hipnose, tivemos uma amiga que fez um trabalho com a gente dentro da sala de aula, que colava o dedinho na testa e, de fato, a gente fica meio congeladinho com o dedinho. Eu ainda tive essa oportunidade, mas eu sei que tem alguns colegas da psicologia que estiverem aqui que pouco tiveram esse contato com a hipnose. Quando eu busquei a pós-graduação, eu fiquei realmente encantada com o campo de atuação, né, com a extensão, inclusive a hipnose, né, esportiva. Eu nunca tinha ouvido falar em hipnose Eu também esportiva. nunca tinha ouvido falar da nossa E eu professora, a professora Carla professora Pérez. Carla, né? Eu espero Carla poder Pérez. trazê-la. Eu espero poder trazê-la, porque eu acho que esse espaço que eu quero abrir para que nós, né, futuros terapeutas e hipnólogos, ou o pessoal que já trabalha, a gente possa trazer isso. Porque é o que mais me perguntam: você vai me desmaiar? É aquela que eu vi na televisão, daquele menino do Big Brother? Ou Né, as seja, pessoas ligam nisso aí, verdade. o que eu percebi? Um total desconhecimento. Porque quando eu vim, quando eu me matriculei para fazer hipnose, eu meio que vou sondando meus pacientes. Eu falo: você já viu, você já fez, o que você acha? Ah, não quero, nunca vi, nunca vi. Eu tenho curiosidade, mas não tenho conhecimento, né? Também quando eu fui partir para aromaterapia, eu fui para aromaterapia porque eu percebi que a grande maioria dos meus pacientes já faziam uso dos óleos essenciais e da aromaterapia de alguma forma. Falei: caramba, né, vamos trazer isso. A intenção é trazer para o espaço aqui dos quadros terapias, né, integradas, alternativas que possam ser acessíveis e que possam, né, ajudar a propagar essa saúde, bem-estar e por aí vai. Qual foi a sua intenção de trazer hipnose para a odontologia? Somente para retirar a dor? Você ficou encantada como eu? Você viu a eficácia dela? Você viu que você poderia diminuir custo, como, né, a colega perguntou, é para economizar anestesia? Você trouxe a hipnose porque ficou encantado do que funciona. Eu Economizar fiquei encantado anestesia. pela eficácia. Essa Eu fiquei economizar encantado. anestesia, eu vou falar para você, viu? Se pudesse economizar anestesia, só usava hipnose, viu? Mas o produto industrializado só vai subindo de preço cada vez mais, né? Não, É mas não que isso verdade. tenha problema, mas eu estou dizendo assim, se pudesse, seria um ganho, né? Porque pensa ficar injetando uma solução com vasoconstrictor, e isso dentro do corpo, toda vez que vai, tem que tomar, enfiar um produtinho dentro da gengiva, né? Se pudesse, seria fantástico fazer isso com todo mundo. Mas a realidade é, as pessoas precisam perder essas crenças limitantes, essas coisas que impedem, né, da pessoa acreditar na técnica, porque ela traz ganhos. Eu penso em algo que traz ganho, traz melhor, a gente consegue tratar ansiedade, consegue tratar depressão, consegue tratar pânico, medo, dor, tem aquelas dores crônicas. Eu, assim, fugindo da questão da odontologia, eu vejo a hipnose como algo um pouquinho além da odontologia, né? Eu não vou deixar de exercer minha profissão de forma nenhuma, porque eu Opa, gosto do que faço. conta os Porém, planos aí. Conta os planos. a hipnose ela vem eu tenho vontade assim de estudar um pouco mais a fundo a questão da consciência, da mente humana, da forma como algumas coisas acontecem, como dores crônicas que não diagnosticadas, como a pessoa que se envolve em alguma coisa e depois se frustra e de repente aparece com um câncer, por exemplo.
provocado por uma dor, uma perca, um sofrimento angustiante que passou. E tudo isso a pessoa começa a querer uma destruição, perde a morte, tudo essas coisas. Então eu quero entender como funciona esse mecanismo da mente, que ela produz essas reações no corpo e trazendo uma melhoria, né? Não a cura, a gente ainda está muito longe dessa cura, mas a melhoria da vida dessas pessoas e que a gente consiga fazer como uma forma preventiva, né? Fugir dessas coisas. Essa é a minha vontade. Alcançar. Que legal, que missão bonita com objetivo, né, misturado. Eu também tenho essa visão, né, de tentar levar uma psicoterapia, uma psicologia acessível, onde eu possa alcançar, sabe, o maior número de pessoas, oferecendo, né, um bem-estar, tratando da sua saúde emocional preventivamente. Eu sou do movimento da não medicalização, da gente sair dessas patologias, se o indivíduo está triste, está depressivo, se o indivíduo está emagrecendo, está adoecido. Não, gente, né? Vamos trazer uma coisa mais natural. O nosso amigo Vinícius, o Vini está aqui perguntando se ele vai comer cebola com gosto de maçã, doutor Luiz. Eu acho que ele já deve ter feito isso, viu? Nosso colega aí de especialização que entrou para nos prestigiar, eu acho que ele já deve ter chupado um limãozinho e comido uma cebola com gosto de melancia. Ele não exige. Gente, olha só. Deixa eu dar uma informação também importante. Eu não sei como é o conselho de odontologia, mas o conselho de psicologia, ele proíbe o profissional de psicologia usar a hipnose ou a hipnoterapia para palco, né? Para ter um ganho extra. Ou seja, a hipnose para o psicólogo é estritamente clínica e terapêutica, tá? Não pode fazer show, Vinícius não pode fazer ninguém comer maçã com gosto de cebola. Pelo menos para o psicólogo. Como é que é para a odontologia? Vocês têm essas regras, esses critérios também? Na verdade, vou falar assim, a odontologia, ela meio que, primeiro que ela impede muitas propagandas, né? Você, por exemplo, eu trabalho com harmonização facial também. E, no entanto, a odontologia não pode fazer propaganda. A biomedicina pode fazer propaganda, o odonto não pode. Mas eu penso que as pessoas que tratam essa hipnose de palco, nada contra as pessoas, entendeu? Porque estão trabalhando, ganhando dinheiro, sobrevivendo daquilo que aprendeu. Porém, existem situações em que as pessoas podem entrar numa situação de abreação. E como nós bem entendemos, essa situação de abreação pode acontecer num palco, simplesmente porque a pessoa ficou com a mão colada, entra em desespero porque não consegue soltar a mão e lembra da lembrança que ela ficou presa em algum determinado momento. E aí entra em escândalo, grita, sente dor, ou quer sair dali correndo, e de repente pode levar isso a um problema mais sério, né? Que a pessoa que não souber tirar de uma condição de abreação, ela vai estar causando outros problemas. Então eu penso por isso que tem que ser consciente. Eu acho que a gente pode até, dentro do nosso ambiente, fazer algo descontraído, mas fugir um pouco dessa realidade aí. Dessa realidade. Eu acho que isso acaba sendo uma responsabilidade de nós profissionais, né? Eu ainda sou, né, pós-graduanda, mas eu acho que quanto mais o profissional que se utiliza dessa ferramenta, trazê-la com seriedade, né? Explicando a sua eficácia, comprovando, eu acho que as pessoas também, né, a população, ou quem quer fazer uso da hipnose, vai ter mais segurança nesse tratamento, não achando... Porque a primeira pergunta que fizeram para mim foi isso: você vai fazer igual o bolso do Big Brother? E isso eu acho que tira um pouco da credibilidade. Como a psicologia um tempo atrás era, tá? A gente passou aí um bom de bocados. Eu acho que ficou bacana, assim, para o psicólogo, não bacana, é óbvio, porque foi uma tragédia, uma pandemia, mas depois da pandemia, né, a área da saúde mental foi muito valorizada, sabe? Aí sim, de fato, obviamente já tinha as pessoas que cuidavam, mas quando nós ficamos confinados, ou então não tivemos a nossa liberdade, né, teve pessoas que não pararam, vamos dizer, eu não parei, né? Teve alguns profissionais que não pararam. Mas, de fato, eu trabalhava até 4 horas da manhã, né, atendendo pessoas ansiosas, um transtorno do pânico. Eu acho que, de fato, esse olhar veio para cima da psicologia, a importância de cuidar da saúde mental, não só de tratar, como de forma preventiva. E é isso que eu pretendo fazer aqui às quintas-feiras, de trazer a hipnose para aquelas pessoas que não conhecem, entender que, de fato, ela é uma prática clínica. Existe aí o pessoal, como o doutor Luiz falou, que leva isso para uma diversão, mas ela tem a sua eficácia. E hoje eu trouxe um dentista para falar sobre a prática da odontologia.
tá bom? Doutor Luiz, já estamos com 50 minutos de live. Fala aí aonde você atende, como é o seu consultório, se você aceita plano de saúde, se você tem valor social, deixa suas redes sociais. Fala aí com a gente. Você tem pacote? Na verdade, eu estou atendendo em Uberaba atualmente, né? Eu atendo aqui em 2 clínicas, atendo também no meu consultório, estou entrando para uma 3ª clínica agora. E atendo também no consultório de uma colega minha, que eu acho que ela passou por aqui, não sei se ela está aqui ainda, Miriam. E gente boa pra caramba. Aí, tá aí dando força pra galera aqui. E eu uso, assim, da técnica, mesmo sendo em ortodontia, porque às vezes tem essas pessoas que procuram, né, essas clínicas, mas chegam lá de uma certa forma, bastante ansiosa, bastante temerosa. Aí chega aqui, quando senta na cadeira, fecha os olhos, fica de olho fechado. Aí eu falo assim, vamos começar diferente hoje? Abre os olhos. Não fique de olho fechado. Eu falo literalmente, eu mando abrir o olho, porque quando você fecha o olho, é uma indução que a mãe fez com a criança no passado, para que ela fechasse os olhos para não ter medo. Aí tem mais medo quando fica no escuro. Então eu falo para abrir os olhos, para enfrentar. E nesse ato de enfrentar, a pessoa já vai perdendo o medo, já começa por aí. Que dica legal, e é isso mesmo, né? Aquilo que eu trago, né, muito forte da minha infância, né? Quanto mais eu passo força para não pensar, parece que a gente pensa, né? Não vou ter medo, não vou ter medo, parece que é o comando, né? Para ter medo, né? Nosso cérebro entende assim. De olho fechado, pensa mais. Ainda tem isso. Mas é isso mesmo, né? Aquele comando que você dá, não posso esquecer disso, não posso, parece meio que... Quando você pede alguém, né? Você quer lembrar de alguma coisa, pede alguém para te lembrar disso, eu falo, sabe? Você não quer esquecer de compromisso, delega isso a alguém que você não... Porque é mais fácil você lembrar outro que você lembrar do seu, né? É estranho. Fala assim, olha, me acorda às 6 horas. Você acorda antes do despertador e antes da pessoa. É verdade, muito interessante. Verdade. E a gente traz isso da infância, como você falou, né? Do fechar os olhos no momento de medo. Então, fechar os olhos, acho que remete àquele medo. Né? Exatamente, porque acontece assim, né? É induzido, né? Porque tudo, como a hipnose é indução, a mãe também induz a criança a fechar os olhos. E aí ela já vem esperando uma coisa que não existe, né? Então ela fica traumatizada, mesmo porque naquela fase principal da infância, que está começando a trocar os dentes, que vai tirar algum, fazer algum, aí a criança ela já vai assim, a hora que ela olha para aquele alicate que vai entrar na boca dela, ou aquela agulha que pode entrar, ela já está com medo, aí fecha os olhos, aí que ela vai gritar, porque ela vai sentir alguma coisa diferente. Por exemplo, tem criança que sente quando você passa o anestésico tópico. Aí começa a adormecer, a criança entra num desespero muito grande, porque o anestésico está adormecendo a boca dela e ela não estava acostumada com aquilo. Certo? Então, nessa situação, a mãe fala, fecha o olho, ou segura a criança, amarra a criança com força. E porque tem criança também é bastante difícil, né? Mas tem que ter um certo preparo. Não é fácil tratar criança em consultório odontológico, né? Mas nessa situação a gente se aplica bem a questão da hipnose, das técnicas, de você conversar. Quando você sabe a forma de você conversar com o paciente, automaticamente ele fica mais tranquilo. Eu já fiz muitas cirurgias assim, sem anestesia, sem nada. Você apresenta o trabalho. Eu tenho também isso aqui comigo na clínica, numa prática clínica. Eu uso isso, né? Dentro da psicoeducação, né? Quando eu explico o processo da ansiedade, o processo do pânico, né? O processo da ingestão, pacientes que vêm para o consultório pós-bariátrico, eu gosto muito de atender o pós-bariátrico, quando eu explico ele o processo do emagrecimento, quando eu explico, sabe, como você faz com o alimento, por que você come sem parar, eu explico que ele parece que entende melhor, a análise caminha muito, muito bacana quando ele entende isso. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Você explica o processo de como vai ser, uma voz calma, mais carinhosa, eu acho que isso flui bastante. Exatamente, dessa forma que funciona mesmo. Vou fazer mais ou menos aqui uma encenação para a pessoa entender como funciona. Por exemplo, o paciente chegou aqui no consultório, inclusive eu estou até no consultório agora. Ó,
Cadeira de dentista Uhum. tá aí atrás. Ah, também tô aqui, ó. Ó, meu amadinho aqui. Tô no consultório ainda. É, e aí, então a pessoa chegou, ela chegou muito sensível. Mas às vezes não é problema nem de distração ou de alguma coisa mais séria, mas ela chegou, nossa, eu fui em tudo quanto é dentista e eu não consigo resolver o meu problema. Eu continuo com a mesma situação dolorosa. E aí? E agora? O que que eu vou fazer? O paciente chegou. Eu vou pedir para o paciente entrar, sentar, se sentir confortável. Vou ouvir o que ele tem para dizer primeiro. E aí eu começo a conversar. Como no meu espaço eu tenho um tempo um pouco maior, dá para usar a técnica melhor. Por exemplo, eu falo assim, coloco a minha mão assim para frente e falo assim, olha, vamos aqui. Aperta minha mão para baixo, com toda a sua força. Põe a pessoa sem encostar as costas, seguro no ombro. Quando eu falar para você empurrar minha mão para baixo, você pode pôr força, não tenha medo não. E a partir do momento que eu falar empurra, você vai pondo força. Eu conto até 3, e quando eu contar até 3, eu vou dizer dorme, você vai fechar seus olhos e apenas relaxar. Aí a hora que eu ponho, ele vai empurrar a mão e eu dou o choque. Quando eu dou esse choque no paciente, o choque de informação, o choque de comando nele, aí ele vai com aquela sensação de queda. Quando ele está com aquela sensação de queda, entra no sistema simpático e parasimpático. Como ele não vai reagir comigo, ele vai congelar. Nesse momento que ele Aham. congela, ele vai ficar relaxado. E aí ele vai fechar os Bacana. olhos e vai deitar na cadeira. E aí começa aí, eu começo a gerar o processo de relaxamento, de respiração. Vou conversando com ele vai fazendo o comando, abre os olhos, fecha os olhos, vamos contar até 10, vamos contar até 100 se precisar. Mas, na verdade, tenta fazer algo desse jeito, mas que tenha um tempo, né? Porque não adianta a gente querer fazer muito rápido, tem que deixar a pessoa confortável. E às vezes isso para quando uma pessoa tem uma noção do que está acontecendo, né? Já Sim. com outras pessoas eu não vou usar o choque, por quê? Porque isso aí é constrangedor e a pessoa pode levar para um lado negativo. Então eu já vou mais na conversa, falar, e aí, tudo bem? Ó, Uhum. você vê como é que é contagioso a gente ficar sorrindo? Quando a gente sorri para alguém, abre um sorriso, todo mundo que está no ambiente sorri também. Vamos Sorri começar também. com essa energia boa. Ah, é bom. Ai, que legal. Aí a pessoa se sente bem, ela começa a sorrir, ela vai contar, vai falar o que passou. Aí sai daqui depois do consultório, fez o tratamento e diz assim: Nossa, nossa, eu nunca passei por um dentista igual. Nunca tratei com ninguém igual. Ou seja, além de eu ganhar o paciente para tratar comigo, que ele veio de um problema sequente, Bacana. ele vem para fazer o tratamento e sai daqui falando bem e trazendo mais outras pessoas para o tratamento. Então, essa condição ela é fantástica, Muito o bacana. aporte, né? Parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu vi que a minha mãe também entrou aí na live, né? Que bom, né, mãe? Pena que a senhora tá atrasada bastante, né, mãe? Porque eu dava um trabalho, doutor Luiz. Meu Deus, pense o que é um trabalho de levar uma criança e voltar com ela sem conseguir abrir a boca. Já passou por isso, né? Minha Ah, mãe não é. conseguiu hipnose. Estamos atrasadas, mãe. Estamos atrasadas. Tipo assim, uns 40 anos atrasadas. 40 anos atrasadas. A senhora entendeu, mãe, entendeu? Entendeu que não era culpa minha, tá? Agora Não era culpa entendeu. minha. Agora entendeu. E deixa eu te falar, lá em casa somos dois, né? Dois terapeutas, né? O meu noivo, ele é hipnoterapeuta, então uma Ele está aqui delícia, também? gente. Tá, deve estar por aí, eu não consegui ver, mas ele tá, que ele acompanha tudo, porque ele que faz a parte da arte, ele que depois salva a live, faz as coisas que ele veio da área da informática, ele é desenvolvedor, ele se Ah, ocupa eu das gostei porque você melhorou exatas. minha foto aí. Deu um Isso, tchan na foto que eu isso. te mandei. Ele é do grupo do nosso amigo Vinícius, né? Aquele pessoal Ah, da entendi. Exatas que se apaixona. E ele é terapeuta. Então as conversas são muito ricas, né? Então eu fico ali babando pelo conhecimento dele, ele está mais tempo na área do que eu. E na sua casa, como é que é o assunto, hein? Vocês conversam de saúde, a esposa da saúde também, ou não tem nada a ver? Como é que é isso aí? Porque Na antes. verdade, isso é uma coisa contagiante, sabe? É igual o Ah, é dente. uma delícia. Quando Uma reúne delícia. profissionais da odontologia, só fala de dente. Então, quando a gente É, passa da psicologia, a gente só quer falar de psicologia. Quando a aquela gente trabalha com hipnose, quer fazer todo mundo ficar de mãozinha colada, olho empregado. E eu falo assim, às vezes a gente fala, né, que não funciona por causa da hierarquia com os pais ou com os parentes, assim, mais próximos, por conta da situação de hierarquia.
Mas eu já fiz na minha mãe. Minha mãe não está aqui, não. Acho que não está. Mas eu já A fiz minha com tá. ela e funcionou Aham. normalzinho. É, Ah, algumas que são, bacana. Que algumas pessoas bacana. mais com senso um pouquinho mais crítico torna-se mais difícil, mas quando tem uma consideração um pouco maior, você consegue lidar com a hipnose de forma mais satisfatória. Mas em casa É, eu tô fácil, né? Não tenho tem medo que falar. de fazer, de falar da hipnose, porque cada tema que a gente vai estudando, por exemplo, aí no nosso curso, a gente observa que tem sempre um tópico diferente, alguma coisa interessante ligada a alguma outra coisa, como a cognitiva comportamental agora, né? A PNL lá, PNL, que é a neurolinguística. Então essas técnicas de usar a visão, de usar o tato, de usar o paladar, e às vezes você pode usar de cada técnica dessa para que a pessoa possa sentir alguma coisa diferente, porque a gente vai encontrar pessoas que, por exemplo, não sente gosto, ou pessoas que têm, por exemplo, bruxismo, que dorme à noite, mastiga os dentes tudo, e tudo está relacionado com trauma sentimental, trauma, Isso. um estresse, uma depressão, ou acorda falando à noite, né? E você vai tratar essas Isso. pessoas, a questão da musculatura, a questão. Então tem Isso. essa aplicabilidade na odontologia. Aplicabilidade. Deixa eu te falar, doutor, Aplicabilidade. a última perguntinha aqui para não derrubar a gente. Nos casos de bruxismo, né, eu tinha uma paciente, nossa, ela sofria muito e ela foi encaminhada, né, para fazer o processo, né, acompanhamento psicológico por conta disso, tem a ver com o emocional. Mas você também usa a hipnose no consultório, porque ela usava também um aparelhinho. Você consegue tratar com a hipnose no consultório de odontologia Consegue. o bruxismo? Consegue. Na verdade, por exemplo, na clínica que eu trabalho, nessas clínicas que são maiores, eu não tem como, não dá tempo. 15 minutos não dá para fazer nada. Ah, Dentro do a meu. professora. A professora Eu aí. vi ela ali, ó. Saudações, professora Carla Pérez. Saudações, O professora. Já tô Vinícius no já deve segundo estar aí tempo. para agitar ela também, Ah, né? o Elis passou aqui. Então, quanto ao bruxismo, lá nessas clínicas não tem tempo. 15 minutos não é suficiente para conseguir tratar isso. Então, Uhum. dentro do meu espaço, eu consigo tratar o bruxismo. Por quê? Porque eu tenho que saber a causa do bruxismo. Tem que saber o que acontece no bruxismo. Ou seja, o que levou o paciente a chegar a ter roer os dentes à noite, ou a levar um dedo na boca por algum motivo. O que leva a esse tipo de trauma? Então, tem que fazer, voltar a história do paciente, fazer uma Uhum. espécie de uma regressão, para tentar entender o que aconteceu na infância ou na data determinada descrita que levou o paciente a ter essa sensação de ranger os dentes. Aí você descobre, Entendi. você descobrindo, você vai fazer um enfrentamento, né? Tentar fazer com que ele enfrente aquilo, fazer a ressignificação. Então, todas essas são etapas importantes para corrigir bruxismo. Então tá bom. Então isso quer dizer, gente, pessoal, de onde você tá? Você falou a cidade? Uberaba, Minas Gerais. Uberaba. Então a galera aí de Uberaba pode procurar o dentista Dr. Luiz para tratar bruxismo com hipnose. Gente, é Pode isso sim. aí. Pode É isso sim. aí. É isso aí. Muito bacana. Pode Muito procurar bacana, sim. bacana. Bacana. Me fizeram também essa pergunta, Alessandra, você vai trazer hipnose? Porque a hipnose, em relação a um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia, ela demora menos tempo. E perguntaram isso, você não tem medo? Falou, não, gente, o que acontece? Quando eu tenho o Rafael em casa, né, a gente conversa muito, né, e é o que ele fala, não, aquilo que nós percebemos dentro da hipnose, que precisa de um acompanhamento, obviamente nós vamos encaminhar. Você que também encaminha, você já teve algum caso que você precisou encaminhar para um psicólogo? Na verdade, eu quero esse conceito, eu tenho esse conceito, né? A minha mãe acabou de entrar aí agora, ó. Se ela não entrou, ela tá aí. Viviane Tá Salum. aí, ó, Viva Lancelum, é. É, Ah, aí, por exemplo, eu acho interessante ter o acompanhamento de um psicólogo junto. Por quê? Porque, na verdade, a gente está mais como uma ferramenta importante da área da saúde unido. Eu não acho que seja separado, porque tem coisas que a psicologia consegue incrementar mais informações, outros tipos de tratamento,
o diagnóstico de certos tipos de trauma, que às vezes o psicólogo não vai conseguir diagnosticar tudo. Então, o hipnólogo, o psicólogo consegue ter esse leque maior de ferramentas e juntos conseguir fazer com que a gente consiga tratar esses traumas, essas coisas mais difíceis, né? Como, por exemplo, transtorno bipolar. E aí você vai tratar uma pessoa com transtorno bipolar ou com esquizofrenia. Se você não tiver ou um psicólogo, ou um médico ou alguém que trate dessa área junto, acaba sendo complicado por questão de reação ou de você alterar um pouco o caminho dos transtornos. É interessante isso, né? Porque o que acontece? Né? O que você falou, o transtorno de bipolaridade, transtorno, né, dentro do transtorno de personalidade, ou até mesmo o paciente esquizofrênico, a gente também trata acompanhado do psiquiatra. Né? Eu preciso de um olhar, né, multidisciplinar, né, desse olhar integrado com o psiquiatra. E eu, Alessandra, psicóloga, eu encaminho até para ginecologista. Eu encaminho para o clínico, eu peço avaliação psiquiátrica, falo, olha, eu tô precisando que você também, para poder fazer o descarte. Então, eu vou meio que descartando a parte clínica, sabe? Olha, vamos olhar aqui como é que está a sua... porque eu estou muito estressado, mamãe. Vamos olhar lá a vitamina B12, vamos olhar como é que está a sua parte clínica, os hormônios, a tireoide. Eu vou meio que descartando para ir afunilando no emocional. E deixa eu falar, sabe, gente, olha só, tem para todo mundo, tem um campo. Eu nunca tive medo de indicar para gente. Nunca tive medo de abrir o meu Instagram para todo mundo falar aqui. E vamos procurar o Dr. Luiz lá em Uberaba para tratar bruxismo, tratar medos. Eu acho que quando a gente tem essa gratidão pelo que aprendeu, né? Esse gosto de falar, eu falo da psicologia, eu sou apaixonada, para quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada, eu sou aquela que eu preciso, sabe, o Rafael precisa me amarrar para eu não atender ninguém, precisa, sabe, então se liga para eu parar de falar de psicologia e falar, não é possível. Você vê um filme, você não vê um filme de suspense psicológico? Eu adoro a mente. Então a gente, quando faz isso, sabe, as energias devolvem, sabe, gente, sabe, a energia devolve. Nunca tive medo de indicar, de dar oportunidade para usar o meu espaço. E é isso, a gente precisa divulgar, desmistificar a hipnose, gente, que eu quero todo mundo fazendo hipnose. Com certeza. Todo mundo passando, fazendo, tratando, né? Conhecendo. Essa crença que foi implantada, ela vem de lá de 1800, com relação às crenças, né, do povo, a relação com religiosidade. Então aí eles já levam isso para um lado mais ruim, né? Mais um lado espiritual que eles condenam, né? Tipo, aí eles, por ter essa crença que já foi implantada naquela época, já havia sido implantada nessa época, ela traz esses reflexos para os dias de hoje, né? Mesmo tendo homens, né, como Freud, como David Ellman, como Erickson. Então, a gente vê essas situações aí, né? Respondendo na atualidade. Eu estou vendo as imagens aí atrás. Meu Freudzinho aqui. Eu sou muito apaixonada pela psicanálise e Freud, ele largou a prática da hipnose, né? Se você for ler algumas coisas, uns vão dizer que ele não tinha habilidade, outros ele vai dizer que alguns pacientes estavam já... não queria desagradá-lo por ser o Freud, então mentiam na hora ali do manejo. Enfim, eu sei que hoje andou, né? Essa água aí passou, hoje a hipnose... ela tem mais critérios, né? Nós fazemos a nossa pós-graduação na Universidade Séria, né? Com professores capacitados, né? É uma ferramenta eficaz, ela tem a sua comprovação. Então, como eu disse, vou repetir, esse espaço aqui é para a gente desmistificar a hipnose e levá-la ao alcance de todos que a queiram. Tá bom? Verdade, no meu caso, eu tenho valores sociais e acessíveis. Doutor Luiz, precisamos ir. Que legal. Foi muito bom ter você aqui. Eu espero que você possa ter, que possamos ter outros encontros aí para a gente poder ter aqui. A gente vê uns temas bastante interessantes, né? Bastante polêmico, que possa abrir um pouco a mente das pessoas. De repente trazer até uma demonstração de alguma coisa, né? Hoje é mais um papo legal, né? Porque não adianta demonstrar
Hã? Não. Aqui no espaço terapêutico, o terapeuta Rafael Righetti disse que vai dar um presente aí na próxima live dele. Quem sabe ele não dá uma sessão aí de relaxamento para alguém, né? Aí, Isso é legal, isso a gente pode fazer também. Fazer algo diferente aí, que as pessoas se inteirar um pouco, procurar saber mais, ver como Então, funciona. Pode falar. o nosso colega Vinícius, né, ele atende online. Vamos trazer ele com esse tema, né? Online. Será que dá para hipnotizar online, gente? Vamos falar sobre isso? Vou convidar o Vinícius para falar sobre isso. Exatamente. Às vezes ela fica com a sensação que tem que ter aquele reloginho, né? Né? Como é que é o nome daquilo? Professor? Ai, meu Deus, agora pronto, levei o zero. Olha o Vinícius aí embaixo. Faz a gente colar a mão. Fazer a gente colar a mão. Vinícius chegou agora, agora daqui a pouco a minha live vai cair. Vamos deixar para dele, doutor Luiz. Deixa para a live dele, ele vai colar junto da gente. Gente, exatamente. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Doutor Luiz atende em Uberaba. Doutor Luiz, passa seu telefone, passa suas redes sociais, por gentileza. 99208-9141. Telefone 034. Isso aí. Se você puder escrever, vou escrever aí, aqui, peraí. no comentário, a sua rede social, o seu telefone, como você atende. Gente, aqui eu estou no Rio de Janeiro, tá? Aqui é o Espaço Terapêutico Psicoace, tá? Fica na Belardo Bueno. Convido a vocês a visitar o site, é www.psicoace.com. Aqui nós temos o terapeuta, né? O hipnoterapeuta Rafael Righetti, que trabalha aqui fazendo a prática da hipnose, tá bom? Então, aguardo vocês. O Dr. Luiz está escrevendo aí os contatos dele, como achá-lo, para te dar dúvidas. Próxima live, também desmistificando a hipnose. Toda quinta-feira. As quintas-feiras já está marcado às 20 horas, desmistificando a hipnose. Segunda-feira estarei com a Tayla no Guia dos Óleos Essenciais. E tem um monte de novidade aí do espaço terapêutico Psicoace. Está passando uma transformação, trazendo um monte de informação para vocês. Tá bom? Mamãe disse que já estava aí desde cedo. Mamãe disse que estava aí desde cedo. Alguém falou aqui pêndulo, né? Que eu esqueci o nome. Vou ficar comendo zoom lá na matéria, esqueci. Mas tudo bem. Mamãe falou que está aí desde cedo. A professora Carla dizendo que indica a gente. A live vai ficar salva assim, se não derrubarem a gente aqui. Tá dando erro aqui. Não estou conseguindo passar o e-mail. Mas aí você me passa depois, doutor, que aí eu coloco aqui quando eu for salvar a live, tá bom? De qualquer forma, o Instagram dele tá aqui, vou botar aqui também. Né? Isso, tá salvo a live, né? Isso, vai ficar salva. Na descrição do convite de hoje também tá o seu Instagram, visite o Instagram lá do consultório do doutor Luiz. Gente, obrigada. Lá, o vídeo deu 9.9 pra gente, tá vendo? 9.9. Uau! É isso aí, obrigada. Estamos aprendendo, né? Porque ele já é um veterano. Olha, obrigada pela presença de todos. Doutor Luiz, obrigada por dispensar esse pedacinho. Eu que agradeço por essa oportunidade. Em breve a gente vai fazer outros temas polêmicos, né? Eu quero falar sobre uma coisa depois, sobre o toque de Charcot, né? Que é algo importantíssimo, né? Que acontece geralmente nas igrejas, né? Tudo é hipnose, tudo. Então é um assunto interessante. Gratidão, viu? Gratidão a você. Gente, boa noite. Segunda-feira, lá no Guia de Óleos Essenciais. Até a próxima quinta. Beijo, gente. Boa noite. Ótima noite. Bom final de semana. Bom final de semana.